Quantos casos vocês já fizeram lá, por exemplo, no site de vocês? No canal? No canal, é. Muita coisa. São No 10 site, no anos canal. fazendo isso. Só de programa de TV, a gente tem, se eu não me engano, são 95 episódios. Em alguns desses episódios, a gente tinha 2 casos. Né? Que tinha uma série de programas. 200. Uma série de programas, o Desaparecidos mesmo, a gente tinha 2 casos em cada episódio. Né? A gente tem, né? 2 casos em cada episódio. Um caso de uma pessoa que ainda está desaparecida e o caso de uma pessoa que esteve desaparecida e que foi encontrada. Então aí você multiplica por 2. Aí tem a outra série que é a Sem Rastro, que é a série do EXN, que aí nós temos um caso por episódio. Aí são 15 episódios por temporada e lá nós temos até agora 3 temporadas. Então só lá são 45 casos. Entendeu? Então tem bastante coisa. Aí, se for somar com os casos do canal no YouTube hoje, né? Que aí agora a gente está gravando 2 casos por semana, praticamente. Né? Poxa, a gente fez aí tranquilamente, a gente já fez uns 400 casos. Uns 400 casos desses 10 anos. E a gente ficou um tempo sem fazer, na pandemia, né? Tudo. A gente ficou um tempão sem fazer. E aí o canal a gente criou depois da pandemia e aí a gente voltou com força total fazendo, porque os casos continuavam acontecendo. Né? Cara, e essas pessoas, elas precisam ter voz, assim, né? Uma ONG, uma camiseta, uma caixinha de leite, um metrô. Cara, não basta. Não basta. Não basta. E eu repito, são iniciativas particulares, essas todas. O que você está falando, eu entendo que assim, precisava existir uma iniciativa unificada, forte, federal, de realmente resolver isso, ir atrás, fazer um banco de DNA. Isso está começando agora a engatinhar esse banco de DNA. Tem um monte de gente que nem sabe ainda que existe. E direto, o banco de DNA é importante, direto eles estouram um cemitério clandestino aqui em São Paulo. Lá no Rio também, né? Então, mas aí entra uma outra problemática. Você até descobre o cemitério clandestino, mas e fazer o DNA em todo mundo que foi encontrado lá? Sim, eles eu não acho. fazem. O cara tá a gente tava com a Thelma, ela falou que achou 18 num cemitério clandestino. Aqui no cemitério de Perus, aqui em São Paulo, a gente já filmou lá, inclusive com a doutora Eliana Vendramini, a promotora que eu falei agora há pouco. Ela cuida de problemáticas relacionadas lá a esse cemitério há muitos anos já. Tem um monte lá, a maioria de pessoas que morrem como indigente no estado de São Paulo vão parar lá. Lá tem uma área do cemitério gigantesca que é só de indigente. Um monte de pessoas que estão... Assim, muitas pessoas que estão desaparecidas estão lá. Mas como é que vai fazer esse teste de DNA? Até hoje eles não conseguiram fazer teste de DNA com todas as ossadas que encontraram da época da ditadura. Recentemente o governo de São Paulo que estava querendo queimar todos os ossos, incinerar os ossos todos para liberar espaço lá. Ela é que entrou, e as mães, as famílias e o Ministério Público com a doutora, é que entrou com os 2 pés no peito e falou, não vai não. E botou a boca na imprensa, fez um monte de manifestação e o caramba, porque eles queriam dar fim nas ossadas que tem lá. Pra não ter que fazer teste de DNA. Porque é caro, né, fazer. Então, tipo... E eles é que deveriam fazer, né? Tem família ainda procurando filho, assim, irmão, de época da ditadura? Opa, lógico. Tem? Tem ONGs. Tem um grupo específico, né? Tem um grupo específico da Amelinha que tem filho desaparecido na ditadura e que tem um grupo dela que ela procura até hoje. O filho e todos os outros. E eles se encontram e fazem... É um grupo diferente do grupo de pessoas desaparecidas, as mães da Sé, por exemplo. Diferente. É porque no caso dessas pessoas já se sabe como elas desapareceram. Foram torturadas e... Exato. Já tem um endereço ali, o desaparecimento. Já tem uma identificação. No caso das outras, não. Então, elas caminham juntas em alguns momentos, mas cada um tem uma demanda separada. Mas eu acho que ninguém que teve alguém da família desaparecido se conformou. Não. Sabe? Esse país da época da ditadura, por exemplo, é 99,9% que essa pessoa foi assassinada no final de algum processo. E que ela foi jogada fora e sumiram com isso. Mesmo assim, mesmo você sabendo disso, não descarta aquela sensação de que... Pode voltar cadê meu filho? Momento, Cadê meu filho? Cadê meu marido? Cadê meu pai?
sabe? Você nunca vai deixar de buscar. Impossível você esquecer Sim, isso. não, impossível. Não tem fim. Ninguém deixa de procurar. Você conversa com uma mãe que está procurando um filho desaparecido há 40 anos, parece que a criança desapareceu ontem. Ela tá do mesmo. Ela tá do mesmo jeito, procurando como se não houvesse amanhã. Lógico que ela não tá do mesmo jeito, porque ela tá mais detonada, né? Sim. Geralmente as famílias. Aí, respondendo o que vocês perguntaram no começo também da estrutura, as famílias ficam todas desestruturadas. Todas, financeiramente, psicologicamente, entendeu? A saúde vai para o espaço, a maioria delas desenvolve doenças, sabe? Pressão alta, diabetes, tudo falta de cuidado, de atenção, tudo doença que está relacionada ao emocional, entendeu? Elas desenvolvem todas. Depressão todas. Assim, todas têm depressão. Todas têm. Aí tem umas que desenvolvem um câncer, outra desenvolve um outro troço qualquer, entendeu? Então elas são todas, hoje, todas com problemas, assim, com doença, no mínimo, assim, na melhor das hipóteses, depressão. Agora, todas têm problemas. Tem mãe que fala que tá 30 anos procurando a filha, nunca mais teve uma noite de sono normal como antes. Teve um caso aí de uma mãe que, sei lá, sumiram os 2 filhos. No nosso canal tem esse caso. Os 2 filhos desapareceram ao mesmo tempo. No mesmo dia, desapareceram local. Juntos. A filha mais velha, né, uma adolescente, 19 anos, se não me engano, pós-adolescente, né, ali, saindo da adolescência, 18, 19 anos. E um menino de 12 anos. Tá lá no canal esse caso. Então, os 2 desapareceram no mesmo dia. E aí é interessante porque, dependendo da configuração do caso, você já nota de cara que tem uma parada assim, ou assado, entendeu? Você já sabe mais ou menos o que foi que aconteceu. Você chega uma hora que você já bate o olho no caso, você já sabe assim, puxa, isso aí já era. Mas lógico que a gente não fala, né? A gente não pode. Eu tô falando aqui agora e não vou falar qual é o caso, né? Quais são os casos, na hora a gente não fala. Mas tem casos que a gente sabe e às vezes até a própria família já sabe. A mãe fala, eu acho que tá morto, tem caso. Mas eu quero manter a esperança de que eu vou encontrar vivo, que é isso que me motiva a continuar procurando. Porque se eu aceitar que já tá morto, eu dou uma relaxada, né? Uma desencanada. Mas não tem como, mãe não desencana. Mas, assim, o que é essa maior característica que você sabe o que já aconteceu? É a idade, é o lugar, é uma ação? Como que você, com a experiência que você tem de 10 anos de passando sempre dentro dessa situação, o que é o mais notório, assim, para identificar se realmente foi um crime de, vamos pensar, de morte, de um acerto de contas, ou se foi um crime de, vamos adotar esse menino em outro lugar ou vamos usar essa criança para alguma coisa? A gente tem uma lista de perguntas que a gente manda para a família antes de entrevistá-los. E nessa lista de perguntas, a gente tem algumas perguntas-chave. Essas perguntas-chave são as perguntas que vão trazer um pouco disso para a gente. Então, dependendo de algumas características do caso, e aí cada caso é um caso, né? Existem inúmeras razões para uma pessoa desaparecer. Então, cada caso é um caso. Então tem algumas perguntas. Por exemplo, essa pessoa tinha algum histórico de doença mental? Ela aparentou uma mudança de comportamento recente? Ela já tinha algum problema anterior a isso? Já teve algum problema com envolvimento com droga, com criminalidade ou coisa parecida? Trabalhava, tinha planos, queria fazer um curso, qual era o sonho, não sei o que. A gente tem uma série de perguntas que a gente faz, realmente são muitas perguntas. Antes de gravar a entrevista, a gente realmente se cerca de todas as informações que a família tem, porque a gente sabe que todas as informações são importantes, justamente para que a gente não coloque todos os casos no mesmo balaio. Porque senão, muitas das vezes, a culpa vai cair na própria pessoa que desapareceu. Então você pega uma adolescente, por exemplo. Uma adolescente bonitinha, desapareceu. Na própria delegacia a mãe já ouve. Tá com algum namoradinho por aí. É um rapaz. Um rapaz jovem, 18, 19 anos, tem umas tatuagens e tal. Desapareceu. A própria polícia geralmente já olha assim e fala, isso aí tá morto já. E aí não procura. Então, a ideia do canal é justamente pra gente também quebrar isso. Que é para mostrar que por trás da foto existe uma história. E essa história diz que a pessoa não é aquilo que um pré-julgamento está dizendo.
Então, dessa forma, a gente ajuda a sociedade a se conectar com essas histórias, a entender que aquilo poderia acontecer com qualquer um, e dessa forma a gente faz com que as pessoas ajudem a procurar. Então, tem alguns pontos que fazem com que a gente acredite que aconteceu uma coisa ou outra. Por exemplo, dificilmente quando é um bebê, é alguma coisa relacionada, por exemplo, a, sei lá, tráfico sexual. Tem mais a característica de ser tráfico para ou órgãos ou adoção. Aí tem outras situações. Sei lá, um jovenzinho um pouco mais adolescente ali, não é exatamente um bebê, mas é alguém que se lembraria que aconteceu alguma coisa com ele, né? Então essa pessoa ela só pode estar numa condição em que ela é retirada de uma condição de comunicação. Então essa pessoa está muito provavelmente num cativeiro, ela está fazendo um trabalho escravo, prostituição ou prostituição. Aquelas histórias de novela lá, Salve Jorge, América, que tinha esse lance de pessoas desaparecidas e tráfico de pessoas, que a Glória Pérez colocou nas novelas, aquilo rola pra caralho. Realmente acontece. Numa das novelas, esse cara de Israel que eu falei pra você, ele era a inspiração da Glória Pérez para fazer a história. Porque ela estava falando justamente disso, de tráfico de pessoas. Entendeu? Então, perdão. Então, o Lior, que é esse cara que eu tô falando, que a gente entrevistou ele lá em Israel e que ele, né, se tornou meio que um líder lá do pessoal, ele foi esse cara que inspirou, né, ela a falar sobre pessoas adotadas e traficadas para fora do Brasil. Ela colocou isso na novela. Então, alguém com determinada característica, sei lá, aparência física, uma determinada idade, a gente já sabe que muitas vezes é para adoção. Ou é porque entrou numa rede de tráfico, foi captada, né, ou cooptada por uma rede de tráfico, raptada ou sequestrada, enfim, e vai para adoção. Ou se tem uma outra característica, adolescente, rapaz, menino, geralmente é para exploração de trabalho escravo. Se é uma menina, aí já tem uma outra conotação, né? Eu tô evitando falar alguns termos aqui, justamente para também não impactar no ar, né? Na hora que estiver no ar. Então, lá no canal a gente enrola, assim, né? Tipo, no caso de uma situação... Você desbloqueia as palavras? Não, eu invento. Tipo, eu falo, uma criança que entrou num círculo de, sei lá, uma espécie de... Como é que é? Eu falo de que ela foi conduzida involuntariamente para uma viagem internacional, sabe? Daquela volta para dizer que ela foi para fora e para não ter que citar a frase, né? Cara, eu sou um pouco contra isso, assim. Eu acho que o algoritmo não tinha que bloquear esse tipo de A gente sofre boicote do algoritmo por causa disso, porque a gente está mostrando o tempo todo foto de criança. É um trabalho de informação e é extremamente importante que o algoritmo haja até o contrário do que está agindo, né? A gente está com uma aproximação hoje com o YouTube, e uma das conversas que a gente teve lá com os gerentes é justamente nesse sentido, de tentar entender o trabalho que a gente faz e tentar ajudar a fazer com que chegue mais longe, porque é para isso que serve. Claro. Né? É necessário que seja dessa forma. Mas não, os motivos que levam a gente a fazer esse tipo de trabalho são justamente os motivos que nos bloqueiam de fazer esse trabalho chegar mais longe. Né? Não faz sentido. Então, é uma luta nossa lá. Mas essa coisa, você bate o olho, você sabe que tem uma relação. Aí quando você começa a conversar com a pessoa, às vezes você descobre uma outra coisa. Tem uma história que a gente contou no canal, a mãe vem falar a história, ela quer achar o filho, mas ela não conta a história inteira. Aí você está conversando com a pessoa, aí você vê que ela está escondendo alguma coisa. Essa lista, esse questionário, ele é preparado para isso, para não deixar passar nada. E aí você pergunta um negócio, você vê que a pessoa dá uma volta, ela não quer responder. Aí você vê que tem um negócio estranho, você puxa aquele negócio estranho, ela não fala, ou desconversa e tal. E aí tem uma história que a gente contou no canal, que o rapaz desapareceu numa situação muito esquisita, e que tipo, não, apesar de ser um daqueles que a pessoa, que a própria polícia olha assim e fala, isso aí, né, já tá em outro planeta já. Por causa das características, eles fazem esse pré-julgamento, a gente vê a história. E aí, por trás da história, a mãe contando a história, sabonetando, saindo, não queria falar, não, ela quer falar uma coisa. Tem um negócio aí, tá estranho, tem uma ponta que não tá, né, um elo aí que não tá fechando.
O rapaz, até que no final ela falou, olha, tá, eu vou falar, eu acho que meu filho é homossexual e ele arrumou um namorado, eu acho que ele tá com esse namorado. Pô, minha senhora, então ele não tá exatamente desaparecido, né? Como é que faz agora? Já tava no ar, ao vivo. Mas é que ele sumiu de casa, ele não me dá satisfação. Ela, como a gente se apega ao boletim de ocorrência, então a gente não incorreu num problema de estar ali, sei lá, porque ela tinha feito um boletim de ocorrência. Então a nossa base é o que a polícia avaliou. Se a polícia avaliou que tem realmente um problema e fez o boletim de ocorrência, é o primeiro que faz com que a gente garanta para contar o caso. O boletim de ocorrência tem fé pública. Exatamente. Tem que acreditar nisso. Então, nesse caso, você vê que contando a história, você vê que é isso. Aí você vê que é uma coisa que é voluntária. Aí eu respondo outra pergunta para vocês. Qual que é o maior número de casos de pessoas desaparecidas? Vocês perguntaram um pouco disso assim, meio que... Sim. Vocês imaginam qual seja? O maior número de casos? Por pessoas que fugiram de casa mesmo? Pô, acertou isso aí. É o desaparecimento voluntário. 70% das pessoas que desaparecem, elas quiseram desaparecer. Caramba! É aquela famosa história do cara que saiu pra comprar o cigarro e não voltou mais? Sim, tinha muito isso, mas não sei se isso rola ainda, assim, cara. Não exatamente isso, mas fugir sim. Sim. As desculpas é que são outras, mas as motivações né, são as mesmas. E mas no canal você recebe mensagem, sim, da galera que vê o vídeo com pistas? Recebe denúncia, a gente falando, ó, eu acho que tá em tal lugar, eu vi aqui alguém parecido. Conheço, tal, manda, vive aqui, perto aqui. Manda foto, manda vídeo de gente que eles viram nos outros lugares achando que era a pessoa que eles viram no canal. Eles mandam. E tem situação interessante, como por exemplo, eu falei que a maioria das pessoas que desaparecem é a pessoa que desapareceu porque quis, né? Tem a pessoa que foi falada no vídeo, uma entrando em contato com a gente pra falar, não tô desaparecido. Sério? Tem. Não, eu tô aqui, tô quieto, me dê... Não, eu fugi porque tava um inferno lá, deu problema, tava acontecendo isso e isso, tal, e a pessoa entra em contato. Aí a gente tira o vídeo do ar. Por quê? Porque é um direito da pessoa desaparecer. E mesmo essa pessoa aparecendo, nem a polícia, nem ninguém tem direito de falar pra família que tá procurando onde que ela tá. Mas você já tirou o vídeo do ar por causa disso? Já, assim? já. Acaba que é uma forma da família saber que, pô, se tirou é porque tem algum motivo. Sim. E às vezes a gente faz até... uma resposta silenciosa. Às vezes a gente até fala, ó, ela foi encontrada, ela tá viva. Ah, mas ela tá onde? Não posso falar. Ah, tá. Não posso falar, Tá. mas ela tá. Vou tirar o vídeo do ar porque não faz sentido a gente ficar aqui procurando, né? Daqui a pouco alguém vai vê-la mesmo de verdade e vai... Até pela seriedade da importância que você tem dessa imagem ali. Você não pode poluir essa ponte que quem está ali também não seja visto. Sim. Né? Sim. Não pode. E aí a gente recebe muito disso e recebe também situações da pessoa que desapareceu falando, não, eu tô aqui, e a gente tira o vídeo do ar. A gente recebe também situações de advogados, de pessoas que foram de alguma maneira citadas, vamos dizer assim, pedindo para fazer o contraditório, ou pedindo para se retratar, ou pede simplesmente para falar, ó, se você puder falar num vídeo aí que eu não tenho nada a ver com isso, eu falo. Você até abre pra pessoa, você quer falar? Não quero, mas é só para falar que eu não tenho nada a ver com isso aí não. Porque às vezes, que nem tem um caso de uma mulher que está desaparecida, que você começa a contar a história, e não é que a gente pega, eu acho que foi fulano, a gente não faz isso. A gente não faz nenhum tipo de pré-julgamento. Não traz julgamento nenhum. Por mais que a família tá falando, eu acho que foi fulano, eles é que estão falando isso. Pé no chão ali, vamos analisar os fatos. Porque pode ser que não seja. Entendeu? Sim, então você pode fazer transformar a vida da pessoa no inferno por causa disso daí. Nossa. Então a gente não cita nomes, a gente tenta deixar o mais... Quando é assim, uma acusação, a gente não traz. A gente conta a história que aconteceu, para que se alguém souber o que aconteceu, se essa história é familiar para alguém de alguma forma e falar, eu acho que é fulana, a pessoa vai dar informação. Mas a gente não interfere. Então, no caso dessa pessoa que eu falei, a mulher está desaparecida, a irmã da mulher que deu entrevista pra gente começa a contar a história, só que aí outras pessoas saltam a história. Pô, a última pessoa que viu a mulher foi fulano.
Ela falou pela última vez com ciclano. O cara falou que recebeu uma mensagem da mulher, dizendo que ia embora. Que ia largar tudo e ir embora. Aí a primeira pergunta que a gente faz, tá bom, deixa a gente ver a mensagem. Aí a pessoa fala assim, não tem mais a mensagem, sumiu da nuvem. Eu apaguei sem querer. Porra, desculpa, queridão, mas você saltou aqui como suspeito. Desculpa. Aí o advogado do cara liga pra gente, fala, não, ele não tem nada a ver com isso. Você quer falar então? Ou ele quer falar? Porque é aquela situação antiga, até icônica de um filme que você tem que me ajudar a te ajudar. Me mostra a sua prova aqui, que eu mostro lá também. Agora você só fala, não sou eu. Ajuda a te ajudar, né, cara? Não, cadê? Então me Eu mostra confio a conversa. eu confio na sua inocência, confio 100%, mas me ajuda aqui de alguma forma. Você saltou no meio da história aqui de uma maneira esquisita. Falando desse filme, teve um caso no filme, né? Que é o fogueteiro. O fogueteiro some, né? O fogueteiro morreu ali e a mãe do fogueteiro foi atrás do real capitão. isso, né? É um fato real. É real. O capitão falou pra gente, né? Falou, aquela mãe do fogueteiro realmente veio conversar comigo. E aí a gente pegou e subiu o morro pra... Fogueteiro que você fala, o moleque do movimento mesmo, que fica soltando fogos. Porque eles pegaram o fogueteiro... Ele falou que o fogueteiro tava bobeando lá, eles pegaram o moleque e não deu tempo dele acender os fogos. Pra avisar a galera. Pra avisar. E aí eles prenderam 3 traficantes, e aí no outro dia a mãe do fogueteiro desceu na delegacia e falou, você tem que agora pelo menos me ajudar a achar meu filho, porque eles matou ele. Eles não prendem o fogueteiro, que era o moleque. Eles abafam o fogueteiro, sobe o morro e prende outro traficante. E o moleque ficou solto. Só que o moleque, quem cobra dele é o dono do morro. Ele não fez a parte dele no... E a mãe não recebe o filho pro velório. E ela pede pro capitão, fala assim, cara, vocês prenderam os traficantes, agora eu tô sem meu filho. Vocês têm que me devolver meu filho. E ele sobe o morro pra entregar o corpo pra mãe. Eu não conhecia essa história. Assim, passa mas eles parte encontram disso o corpo? no filme, passa parte disso no filme, mas ele a falou história pra é gente real. aqui na mesa aqui, né? Falou, realmente a gente foi, subiu, né? E pegou e entregou o capitão, vocês entrevistaram o capitão. O cara que seria o Capitão Nascimento da vida real, o cara que inspirou o personagem. O cara que inspirou o personagem. Não é o Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel. Eu conheço, não conheço assim, do trabalho dele. Sim, né? O Pimentel. É o Pimentel, ele. Sei quem é. Inclusive então, tem um corte nosso viralizado no YouTube que é dele falando dessa cena. Já fica aí pra galera assistir esse corte. É baseado na história real mesmo, né? Num depoimento de que eu não ele conhecia viveu. Essa história. Eu sei a participação dele, que ele foi consultor do filme Tropa de Elite, né? Isso, roteirista, exatamente. né? Foi roteirista do filme. Ele foi roteirista também? Ele colaborou com o roteiro também, verdade. Ele e o Padilha. Padilha é o diretor Afonso do Padilha. filme. Não, o José Padilha. José Padilha. Exato, é isso aí. É o diretor Obrigado do filme. por estar aqui me corrigindo. Eu sou muito bom em errar os nomes.